Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Sistema desenvolvido por servidores da Fundação Nacional da Saúde purifica água imprópria em água potável e será distribuído nos municípios do interior do estado do Amazonas que decretaram situação de emergência. O sistema Salta-Z utiliza o processo convencional para tratar a água, por meio de uma estrutura física simplificada e fazendo uso de filtro e dosadores de características artesanais. É de fácil aplicação, instalação e apropriação pelos municípios e comunidades, com potencial transformador social e ambiental. Cerca de 12 municípios do Amazonas já receberam os purificadores. Nós coletamos a água dos rios, diretamente na bomba, que joga na caixa, já levando o sulfato de alumínio para assim decantar e para que a água fique limpa, certo? Depois ela vai entrar no filtro, já recebendo o purificador, que é o cloro, certo? Então, depois desse processo, passou pelo cloro, já está em condições de... já está potável, na verdade, a água. Esse processo leva cerca de 1 hora para purificar a água. Segundo o secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, mais 6 municípios do estado decretaram situação de emergência, como Tapauá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Borba e Manacapuru. E também entraram na lista para receberem o equipamento. Outra vantagem é que o equipamento custa 25% menos que os modelos tradicionais e a manutenção será feita de 6 em 6 meses pelos próprios comunitários. E a comunidade precisa participar desse processo, do processo de reconhecer a importância do purificador e zelar por ele. Quanto aos insumos, e a grande sacada do projeto está nisso, porque não há uma necessidade de se trocar refis. O projeto ele permite, dentro dele mesmo, que a manutenção seja feita pelos comunitários, ou seja, uma retrolavagem no filtro e a reposição de insumos. São 400 purificadores de água que serão montados prioritariamente em 18 municípios do interior do estado. Mas a ideia é que cada município tenha um equipamento desse. O estado ele quer enxergar esse momento de dificuldade que esses municípios estão passando, levando uma tecnologia capaz de purificar essa água, tornando ela potável de forma permanente. Uma pesquisa feita por um site de oferta de vagas de emprego mostra que as mães ainda enfrentam muitas dificuldades no mercado de trabalho. Somente no ano passado, o número de mulheres que precisaram deixar o cargo que ocupavam para cuidar dos filhos foi 4 vezes maior que o dos homens. Quando estava na 2ª gravidez, Bruna decidiu largar o emprego de assistente social e se dedicar ao cuidado das crianças e da casa. A dificuldade de acompanhar o filho em consultas médicas pesou na decisão. Hoje, ela trabalha de casa como corretora de seguros. Eu falei, não dá, não vai dar. Eu não consigo ser mãe e trabalhar nas condições que o mercado me colocava no trabalho. Eu acho que o mercado tem que trabalhar realmente essa questão dos direitos e deveres e pensar o quanto que uma mãe ela é multitarefa, o quanto que uma mãe é muito mais focada no trabalho, porque ela sabe que ela tem que sair no horário, que ela não vai poder fazer hora extra, porque ela tem que estar em casa. Eu acho que o mercado de trabalho precisa olhar para essa mulher como um profissional eficiente, e flexível. 30% das mulheres que viraram mães resolveram abrir mão da carreira para cuidar dos filhos. Já entre os pais, esse número é de 7%. É o que mostra um levantamento online feito com 2.300 pessoas pela recrutadora Cato. As mulheres trabalham 2 vezes mais do que os homens nos afazeres domésticos e no cuidado de pessoas. Dados recentes do IBGE
mostram que as mulheres se dedicam mais de 21 horas por semana nestas tarefas. Já os homens, quase 11 horas. A pesquisa revela ainda que a situação no mercado de trabalho pouco impacta na jornada doméstica feminina, já que mesmo trabalhando fora, a mulher cumpria cerca de 8 horas a mais em obrigações domésticas do que o homem também ocupado. Esta especialista diz que é preciso que o governo garanta creches e escolas integrais e que as empresas sejam mais flexíveis. O problema é que eu acho que falta uma discussão maior. A gente não tem filhos ou filhas para nós temos para a sociedade, que vai contribuir depois com essa sociedade, vai construir, tá? Então, acho que ainda existe essa ideia de que as mulheres, só ela é responsável. E agora vamos falar de animais considerados pragas urbanas. A maioria aproveita o clima mais quente para se reproduzir. E para deixar a casa livre de ratos, baratas e formigas, por exemplo, é preciso tomar alguns cuidados. Gisele sofreu com uma infestação de baratas logo que se mudou para esta casa no ano passado. Todas as vezes que a gente passava um longo período sem ligar as torneiras, as baratas subiam pela caixa de gordura e acabava que infestava. Elas entravam para dentro de casa e era sempre um sofrimento para matar. Depois de uns meses, a estudante resolveu mudar para uma casa no andar de baixo. Ela achou que tinha se livrado do problema, mas outra praga começou a tirar o sossego da família. Tinha carrapato por todos os lados, a gente via eles andando no chão, a gente vinha aqui embaixo e voltava com a perna com carrapato. Essas pragas urbanas podem transmitir doenças e trazer danos materiais. Em 2017, o prejuízo para Belo Horizonte veio com a infestação de besouros metálicos. Pelo menos 300 árvores tiveram que ser cortadas depois de serem atacadas pelo inseto. Dentro de casa, além das baratas, os tipos mais comuns de serem encontrados são os cupins e as traças, que costumam destruir livros, roupas e móveis. Mas formigas, mosquitos, escorpiões, pombos, roedores, abelhas e vespas também podem ser considerados pragas urbanas. Todos têm um ponto em comum: adoram calor e umidade. Nós temos uma aceleração metabólica da maior parte dos animais, que são considerados pragas urbanas, e acabam se multiplicando mais rapidamente, além de serem desalojados mais intensamente pelas precipitações chuvosas. Então, uma ação física mesmo. As galerias se enchem de água e diversos animais que lá vivem, para não morrerem afogados, acabam subindo em busca de um refúgio. Para evitar uma infestação, algumas medidas devem ser tomadas nesta época. O lixo sempre deve estar bem tampado. Os alimentos guardados e bem protegidos nos armários. Os ralos dos banheiros e áreas externas devem ser vedados. E, claro, manter a casa limpa e organizada é fundamental. Mesmo com todos esses cuidados, a invasão dos hóspedes indesejados pode acontecer. Este especialista explica que quando a situação foge do controle, muita gente tenta resolver o problema sozinho, aplicando veneno. Mas geralmente os insetos acabam indo para outro lugar da casa. Essa solução improvisada, além de ineficaz, também pode trazer riscos. O melhor é sempre contratar uma empresa que entende do assunto. Quem não tem o domínio das técnicas, não tem equipamentos de proteção individual, enfim, acabam expondo a sua saúde durante qualquer processo de aplicação, manipulação, diluição. Então, existe uma grande chance de você, ao invés de eliminar um problema, você acabar criando outro problema. 83% dos brasileiros concordam que os aplicativos de mobilidade contribuíram para a redução de mortes no trânsito. As pessoas estão deixando de dirigir após beber e agora fazem uso dos aplicativos de transportes, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Datafolha. Suelen usa o carro no dia a dia e não tinha o hábito de beber quando saía com os amigos. Atualmente, quando vai para alguma festa, usa aplicativos de transporte, como o Uber, 99 ou Cabify. Quando eu não consigo fazer isso, eu hoje em dia ando fazendo uso dessa cerveja sem álcool, que aí você não me impede de me socializar com ninguém. Isso já é minha rotina, já faz parte. As pessoas estão cada vez mais deixando o carro em casa quando saem para se divertir. Segundo o levantamento do Observatório Nacional de Segurança Viária,
Para ir para festas e comemorações, quase metade da população que mora em regiões metropolitanas prefere usar aplicativos de transporte. 33% ainda vai de carro próprio, 24% usa transporte público e 6% táxis. O levantamento, realizado com 3.531 pessoas, mostra que 64% dos entrevistados concordam que no passado as pessoas bebiam e dirigiam por falta de opção de transporte. Segundo a coordenadora da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro, essa mudança de comportamento tem sido vista na prática. Em 10 anos, o número de motoristas flagrados alcoolizados caiu pela metade. A população entendeu a importância da Operação Lei Seca no sentido de conscientizar a todos da importância da não combinação direção e álcool. E realmente, segundo o seguro DPVAT, reduziu-se ao longo desses 10 anos cerca de 53% o número de vítimas. Isso realmente mostra uma mudança no comportamento. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Bom dia para você, tchau.